Fala galera do Despertando Águias, hoje vamos para a gravação de mais um episódio. Hoje estou com um convidado, um grande parceiro, Valdo. Vamos falar de vida, vamos falar de história, transformações, impactar vidas, que é o nosso maior propósito. Quero agradecer o Valdo pela presença, muito obrigado, meu irmão. Let's bater aquele papo agradável e vamos contribuir na vida de outras pessoas. Muito obrigado, viu, cara? Para mim é um prazer estar aqui, porque você para mim é uma pessoa excelente, você sabe disso, então tá compartilhando com você esse momento, né? Aumentando o quilate dessa frequência que estamos aqui hoje ambientando e agregando, lógico, de uma forma positiva na sua vida e na vida dos demais, né? Então que passamos uma excepcional tarde. Maravilha, muito obrigado. Cara, a única pergunta, na verdade, que eu sei que eu vou fazer eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. O Valdo lá atrás, quem foi o Valdo, aonde o Valdo nasceu. E aí muito em breve a gente chegará na versão atual do Valdo. Mas eu gostaria de saber quem é o Valdo. Isso é muito importante. Antes mesmo de saber que o Valdo tem, eu gosto muito de saber quem o Valdo é. Por favor. Perfeito. Antes de começar, né, a gente precisa entender que para se descobrir e chegar e saber quem você é um processo muito difícil e principalmente quando você não sabe que isso é preciso para determinar quem você é, né? Porque quando você sabe quem você é, você começa a valorizar da onde você veio, né? Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar onde você quer chegar. Então eu vejo o que foi essencial e primordial para me trazer até aqui hoje. Eu vejo que foi a humildade. Quando a gente tem um coração ensinável, quando a gente tem uma mente aberta, quando a gente se preocupa em construir, em agregar, de uma forma positiva e tá sempre servindo, né? Porque como a própria Bíblia diz, né? Jesus fala que o maior é o que serve, né? Então, para muitos isso aí soa muito como uma humilhação, né? Por que eu devo servir? Mas existe um processo e tem processos que são imutáveis. É impossível você ter alguém que vai te servir em algum momento se você não sabe servir, ou se você não aprendeu a servir, ou se você não quer servir. Então eu vejo que um coração ensinável e uma mente aberta acho que possibilitou eu estar hoje como eu estou. Ainda não estou na minha melhor forma, né? Estou me performando para chegar onde eu quero estar. Legal. Mas até aqui, todo esse desenvolvimento pessoal, eu digo que meio que indireto, porque quando você nasce com a criação apenas da sua mãe, sem o seu pai, você nasce você cresce com um monte de inseguranças, com um monte de complexos, um monte de medo. E depois que você começa a entender um pouco de PNL, aí que você fala, caracas, eu tenho um mapa da minha vida na minha mão. Aí você fala, vou ver tudo o que eu fiz aqui. Qual que foi a consequência do que eu fiz? O que eu deveria ter feito e o porquê que eu não fiz, né? Então, a PNL, ela faz você conseguir neutralizar pensamentos sabotadores. Você está passando por um momento difícil, você precisa aprender que a dor é importante para o crescimento, né? Então, você aprende a ressignificar tanta coisa na sua vida que você fala, tudo que você viveu foi primordial, foi essencial para chegar onde você está hoje. Mas assim, hoje você tem essa clareza do impacto da PNL na vida de qualquer pessoa. Mas o Valdo pequeno, o Valdo aquela molecão, tinha essa ideia? Porque assim, eu não sei, você é oriundo da periferia? É oriundo daquela nossa comunidade, enfim, que eu também sou muito orgulho, tenho muito orgulho da onde eu venho. Mas ali eu creio que essa clareza, cara, ela se faz obstruída mediante ao ambiente que nós temos, né? E eu vejo hoje muitas pessoas que eu gostaria muito que já, pelo menos, tivesse essa clareza que você trouxe. É muito importante isso. Quando a gente sabe, quando você fala de olhar para si, saber quem você é o primórdio de tudo. Você vai chegar longe quando você souber de fato quem você é. Mas o Valdo lá atrás, o Valdo nos 10 anos, olhando para olhando para frente. E qual era a visão de futuro, cara, quando você olhava para frente ali, no ambiente do qual você estava? Tá, beleza. Eu nasci em Salvador, num bairro periférico, né? Sou soteropolitano. E morei um tempo em Salvador e depois fui morar no interior da Bahia, ou seja, na parte urbana, vamos dizer assim, né? Então eu cresci um pouco, vamos dizer, na roça e um pouco na cidade, né? Na parte que eu morei na roça, que foi mais ou menos dos meus
2, 3 anos, até a minha adolescência, que eu voltei de novo a morar na capital, cara, era uma vida muito assim, tranquila e agitada como criança, né? Eu era uma criança muito peralta, eu nunca fui, sempre tive uma vida muito difícil, como eu te falei, minha mãe, ela criou eu e minha irmã sem pai, me teve aos 15 anos de idade, né? Ou seja, ela engravidou aos 14. Então, imagina uma mãe aos 15 anos ter que cuidar de 2 crianças, né? Que não tinha nenhum apoio. A minha avó faleceu na época, eu tinha 2 anos, assim que minha irmã nasceu. Então, imagina, uma menina de 15 anos com 2 irmãos, sem uma avó mais ali para dar aquele apoio na família. E aí o pai, né, como era de praxe naquela época, era caixeiro viajante, né, assim, né, nunca estava ali perto da família e estava sempre tentando ter aqueles relacionamentos paralelos, né, que era de costume naquela época. Então você cresce sem uma referência de pai, você cresce apenas com seu amor de mãe, por mais que a mãe tente dar o melhor do pai, ela nunca vai conseguir. Sente a ausência. Não porque ela não vai saber, mas porque não foi designado para ela fazer o papel de pai. Não ela tá dentro do papel dela. Né? Exatamente. Mas a parte que eu vi né, no interior era assim muito sofrida, né? Já passei fome, no sentido de nunca ter aquilo que eu precisava no momento que eu queria, né? Porque você via que pessoas tinham e você não. Mas eu nunca me invejei, nunca fui invejoso ao ponto de falar assim, nossa, eu quero o que você tem. Não, eu sempre queria saber por que você tem e como que eu faço para ter o que você tem. Como eu te falei do coração, eu ensinava. Então assim, eu via que eu era muita coisa que eu deveria ser sempre daquela forma, se eu entendesse como que era para ser feito. Tá. Entende? Então assim, hoje assim, eu me sinto grato de ter tido sempre ali ao meu lado Deus. Eu sempre tive um empurrãozinho ali espiritual de alguma forma, porque eu acho que não é possível alguém crescer de tudo que eu passei quando jovem, quando criança, a falta daquilo, a vontade, a persistência, a resistência de querer um dia chegar num patamar melhor. Tanto financeiro quanto intelectual, mental, porque a gente precisa todo dia estar se performando e desenvolvendo, né? Prosperar não é pecado, né? Não. Pelo contrário, é até bíblico, né? Eu vejo que tudo que eu passei foi importante, porque se eu não conseguisse sentir dor, eu hoje não ia conseguir me ver crescer. Então a gente só consegue ter satisfação de algo quando a gente primeiro aprende a passar por algo, né? Eu costumo dizer que eu nunca perco, né? Porque ou eu tô aprendendo ou eu tô acertando, né? Exatamente. Eu já quero até aproveitar aqui, galera. O Valdo deu uma senha importantíssima, tá? Quando ele fala de não invejar. Você, na verdade, deve admirar as pessoas que têm aquilo que você quer ter. Porque quando você admira, você atrai. E, infelizmente, a maioria das pessoas acabam, por desconhecimento mesmo, invejando. E quando você inveja, na verdade, é porque você está se comparando. E a comparação gera essa inveja, é normal. O que o Valdo trouxe, uma senha grandiosa que ele, na verdade, se inspirava nas pessoas. Eu quero ter o que aquela pessoa tem, mas do meu jeito. Eu não quero ser orgulhoso, não quero ter o ego a ponto de falar, não, olha, eu quero ter independente da forma. Então, essa é uma senha importantíssima para quem almeja sucesso na vida. Se inspirar. Porque quando você se inspira, você analisa a situação de forma profunda. Quando você se compara, você gera objeções, bloqueios e, na verdade, você acaba indo buscar caminhos não tão satisfatórios. Então, isso é uma senha incrível que você trouxe. No meu ponto de vista, não é tão fácil ter essa clareza, tá? Não é tão fácil. Hoje eu tenho essa clareza, mas na época de moleque eu não tinha essa clareza que você teve. Então, parabéns, cara. Você já tinha uma mentalidade ali meio que formatada pro hoje, vamos dizer assim. Perfeito. Assim, eu sempre quis estar perto de pessoas que tinham uma idade maior do que a minha, né? Porque assim, eu sempre tive aquilo comigo, de ser curioso, de aprender, de ver como é que faz e me imaginar fazendo o que aquelas pessoas faziam, né? Eu não queria ter o que você tinha, eu queria aparecer da maneira que você também aparecia, né? Nossa, que cara legal, nossa, que cara bacana, nossa, esse cara aí tem uma boa conversa, nossa, ele é compreensivo, nossa, ele entende. Então assim, quando você vai ver que o sentido é servir, é você ser tolerante, é você ser compreensivo, é você saber ajudar, é você saber contribuir, cooperar e também entender qual o sentido disso. Porque se você não tem um propósito, você não vai ter um motivo para você alcançar esse propósito. Então assim, não adianta você só querer sem que você se mova para o querer, né? Então a gente muitas vezes tem medo de, não é nem de falar, é de errar, né, no que vai falar. É o medo, porque né? A gente fica tentando procurar uma forma perfeita de falar. E aí, mais uma vez, o perfeccionismo é como se ele fosse uma trava, uma lombada, uma pedra, né? Onde você
não tá bom, eu vou fazer dessa maneira. Então, a melhor maneira de você acertar é você performando, não errando, mas vendo maneira de não fazer mais. Exatamente. Tem uma frase que eu costumo dizer, hoje eu faço dela, na verdade, um mantra, que é do Bernardino, quando ele fala assim, a excelência é um alvo móvel que não foi feita para ser alcançada, e sim perseguida. Então, quando você fala isso daí, se você não trouxer esse DNA para dentro de si, no primeiro erro, no primeiro evento de rejeição, é bem provável que você jogue toda a sua jornada pelo ralo e pare. Né? Existem diversas pessoas com ideias maravilhosas que poderiam estar mudando o mundo, mas que por um evento único na sua vida, ela parou. Justamente pelo fato dessa senha que você trouxe de parar. Falar, não, eu fui rejeitado ali, pô, parei. Cara, tem grandes histórias. Se nós não tivéssemos permitido essa troca, talvez não estaríamos aqui. Se tivesse um elo de ego entre nós, talvez não estaríamos aqui conversando. E isso é muito importante. O que você traz de senha, eu costumo chamar de... Eu vi esse termo esses dias, constância progressiva. Eu gostei demais disso, cara. Constância progressiva. Fazer todos os dias um pouquinho mais. E você vai ali conquistando. Porque, de repente, o cara vê o Valdo hoje e ele vai talvez julgá-lo. No sentido de, o cara tá tranquilo e tal. Mas, pô, não é assim. O seu processo de mudança começou desde lá de trás, quando você começou a olhar para as pessoas, e você trouxe uma outra senha legal, que é o modelar. Você vê pessoas melhores do que você e olhar e falar, cara, eu quero aprender com esse cara. E o que impede isso? O orgulho nas pessoas, o ego. Porque quando você reconhece que o outro é melhor do que você, cara, o que impede você de aprender com ele é só o orgulho e o ego. E principalmente quando o ambiente ele não te proporciona de uma forma saudável o que você precisa, né? Para você poder crescer realmente com vitalidade. Exatamente. Vamos dizer assim, né? Ultimamente eu venho investindo muito nessa questão do ambiente. Por alguns motivos. Frequência vibracional. Em bons ambientes você não só aprende, mas a frequência vibracional ela é importantíssima. E eu ouvi de uns livros aí que a gente acaba, áudios, enfim, que o cara falou, Anderson, você está a um aperto de mão de se tornar aquilo que você quer. E aonde você vai encontrar isso? Em ambientes prósperos. Não vai ser dentro da sua casa. Você vai encontrar isso em ambientes prósperos. Então, invista em ambientes. Com essa consideração, hoje, o que você acha, o que você traz para si como um dos primórdios que vai levar você para onde você quer? Aonde você mais investe? Eu hoje invisto basicamente em ambientes. Lógico, tem o desenvolvimento, mas o conhecimento. Pô, o que eu posso ser tendo conhecimento e não ter para que apresentar? Então hoje eu venho buscando o quê? Meu investimento primário hoje é no ambiente. E o que o Valdo hoje faz que vai projetar o Valdo do seu estado atual para o estado desejado? Hoje, onde eu mais invisto é em cursos, né? Faço muitos cursos voltados à parte da maturidade, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento emocional. É para a gente poder, a cada dia, compreender nossas emoções, né? Porque isso também é impossível você fazer qualquer investimento sem que você faça uma ancoragem com a Bíblia, né? Eu costumo dizer que eu preciso seguir sempre os princípios para não depender de regras, né? Então, eu invisto sempre naquilo que a maioria é contra. Porque é onde está o escolhido 20%, né? Quando você tira dali o 80%, você fala, não, eu preciso sair do 80% para investir no 20%. Só que o 20% para 80% é algo que é insignificante, porque ainda não tem aquela compreensão do que realmente é. E aí, eu preciso ir andar de forma na contramão, invisto em cursos, invisto em livros, compro algumas mentorias que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento, mas que pareça bobagem, mas quando você entende que é preciso e você acredita naquilo e aprende a ressignificar, você fala, eu estou parado no tempo, cara, eu não estou avançando, eu não estou andando. E se você não se incomodar de você não estar avançando e você não está andando, você vai ficar no mesmo lugar, dando murro em ponta de facas e frustrando todo santo dia, achando ou querendo fazer alguma coisa, mas sem retorno. Não, essa questão do desenvolvimento, cara,
eu acho que reflete bastante a nossa realidade, eu falo a nível Brasil, né? Eu estava lendo essa semana, acho que 5%, vai, para ser otimista, da população brasileira, elas leem 2 livros por ano. Por ano. E muitos têm a ideia de que o fato de você investir em autodesenvolvimento é uma besteira. Só para que você tenha uma ideia, há 4 anos eu fiz a leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária. E eu tenho o hábito de escrever e marcar ali com marca-texto. E eu fiz a releitura agora. E eu me pergunto, cara, como que eu era naquela época? Porque eu remarquei quase o livro inteiro de insights. Ou seja, a minha versão naquela época não estava pronta para aquele livro. Mas assim, em contrapartida, eu tive uma métrica totalmente favorável, totalmente incrível do nível, do quanto eu evoluí. Isso é importantíssimo para nós. E só a questão de treinamentos, livros. Hoje eu modelo alguns caras que estão num nível aí altíssimo. E aí quando eu vou ver ali a leitura, que eu faço a leitura, por exemplo, da grade curricular desses caras, e eu achando que eu já tinha feito muita coisa, me vem uma real, você não fez nada. Os caras estão lá por merecimento, porque assim, uma fonte inesgotável de conhecimento, cara. E essa questão que você fala, as pessoas às vezes buscam bastante o lado exterior. Mas quando você fala de PNL, quando que você fala de gestão da emoção, inteligência emocional, as pessoas devem, obrigatoriamente, se desenvolver de dentro para fora. Sério. Porque daí busca aquele seu eu, né? Eu queria estar aqui, rapaz, com papel e caneta, porque foi muita coisa aqui importante que eu até acabei esquecendo de anotar. Você falou 2 coisas importantes aqui que hoje já virou aqui uma chave. Com relação à constância progressiva. Constância progressiva. Cara, a constância progressiva ela é essencial. Por quê? Porque eu preciso ser a sua rampa e eu preciso ser a sua rampa e você precisa ser a minha rampa. Porque como a gente cresce de forma progressiva, o que é rampa? Talvez seja um aperto de mão. Eu peguei você, rampei. A gente não pode, nunca de forma linear. Sempre rampando, ou seja, constância progressiva é sempre subindo, né? Exatamente. Então, o que você falou é muito importante, porque você falou, cara, um aperto de mão pode ser uma rampa, pode ser uma progressividade da constância, vamos dizer assim, né? Muito bom. Eu vou embasar isso que você está falando agora. Talvez o pessoal não esteja vendo aqui, mas o Wagner, o parceiro nosso, ele acabou de me passar um contato, a gente falando aqui de uma coisa simples, e ele acabou de me passar um contato de um parceiro, simplesmente lá do Vale do Silício. Olha isso. Então, através de uma conversa que nós não estávamos falando nada disso, tá? Foi uma conversa de viagens, nós estávamos falando, fizemos uma viagem em comum. Ele, você vai pra lá e tal, não sei o que, ó. Liga pra esse cara, pode dar meu nome. Isso é o quê? É o que você acabou de fazer. É uma rampa. Mas tem uma coisa muito legal, que eu sempre falo, é a frequência vibracional. Eu sou um cara da neurociência. E segundo a neurociência, você se conecta com pessoas na mesma frequência que a sua a 1 quilômetro. Então assim, cara, eu fiquei muito maravilhado. E aí eu confesso que eu comecei a aplicar nessa questão da positividade. Porque, se você conecta com a pessoa a 1 quilômetro, e aí se você tiver dúvida disso, na verdade, faça uma análise no seu entorno. Faça uma análise das propostas que chegam até você. Faça uma análise dos amigos. Faça uma análise dos novos amigos. Faça uma análise dos ambientes que você está, para ver se isso é ou não coerente. E você vai ver que tem uma coerência absurda. Na mesma proporção, comece a praticar atos positivos, para de lamuriar, para de reclamar e você vai ver uma coisa extraordinária acontecer na sua vida. Uma coisa extraordinária. E então assim, eu invisto demais hoje nessa questão de ambiente, cara. Eu estou muito feliz porque o meu estado atual, que eu acho que é imprescindível, cara. Eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa que hoje almeja mudar a sua vida, você tem que dar uma análise profunda no seu estado atual. Profunda no seu estado atual. E as pessoas trazem essa questão o quê? Em 2 pilares, financeiro e profissional. E você trouxe uma coisa aqui que é incrível, cara, que é o servir. O servir é obrigatório. As pessoas acham que servir precisa estar bem. Verdade. Você trouxe uma coisa, talvez,
explique muito. Eu te conheço, então assim, é fácil de eu falar. Mas você é um cara que chega mano, e sim, emana energia para todo o ambiente. É muito bom e é legal. Eu hoje eu busco pessoas assim. E a minha frequência vibracional, então assim, parabéns, cara. Parabéns. Que isso é imprescindível. Mas, e hoje assim, qual que é a visão? Qual que é a visão do Valdo? O que o Valdo projeta como vida extraordinária, cara? Cara, como vida extraordinária, todos os dias eu me assisto, né? Como você falou com relação ao livro que você leu há 4 anos atrás, mas que hoje que veio fazer efeito, né? Total. Então isso aí te dá uma outra chave para você poder virar, no caso. O que eu preciso melhorar na minha versão atual para entender o que eu tô tendo agora, para daqui a 4 anos eu não falar que eu perdi tempo sem entender naquela época e agora eu entendo. Aí você acelera o tempo, porque não existe como você encurtar o tempo, não existe como você acelerar o tempo. Então, assim, o que é acelerar o tempo? É compreender agora o que mais tarde eu poderia estar compreendendo. Né? Ou seja, você está expandindo a sua consciência mais rápido, ou seja, o seu mapa mental está sendo mais caminhado, vamos dizer assim, né? Tá. Então, para o meu futuro, o que eu projeto? Apenas me performar e me auto-performar. Consumindo coisas que vai me deixar agradável onde eu esteja. Consumindo coisas, por exemplo, qual é o tipo de pessoas que eu ando, qual é o tipo de conversa que eu tenho com essas pessoas, para onde que elas estão me levando, o que eu assisto, né? O que eu consumo, para onde eu estou indo. Então, assim, quando você vive de forma intencional, você já está galgando de forma positiva para você alcançar o que você quer alcançar. Porque hoje você vê que as pessoas vai buscar consequência porque tem dor e medo de passar pelo processo. Então, não tem atalho. Não existe como você ir buscar consequência. Por exemplo, você quer dinheiro. Muito dinheiro. Então, faça muito, seja muito, agregue muito, contribua muito. Então, tudo equivalente ao que você faz. Então, quando você entende que é assim mesmo, que é natural, que tem que plantar a semente, esperar a chuva cair, esperar o sol bater, molhar, regar, crescer, esperar, até frutificar, vai demorar mesmo. Exatamente. É natural, demora. É por isso que a paciência hoje em dia vale ouro. Por que as pessoas hoje estão muito estressadas, muito ansiosas? Porque hoje em dia a gente recebe milhões de estímulos diários e você não consegue gerenciar para onde que você está indo. Você começa uma coisa, não termina, aí vai para essa, Cara, foca apenas em uma coisa. E vai embora. Quando você foca apenas em uma coisa, você consegue evoluir mais rápido. Por exemplo, essa semana, o que eu preciso trabalhar em mim? Eu vi que semana passada eu fui muito arrogante, eu fui muito ansioso. Essa semana eu vou trabalhar só ansiedade. Tudo que for voltado à ansiedade, eu vou trabalhar essa semana para poder melhorar aquilo dentro de mim. Semana que vem, vamos melhorar um pouco a arrogância? Vamos melhorar a arrogância. Vamos melhorar um pouco a maneira de ser muito bonzinho com as pessoas, porque tem um jeito, tem algo de você ser bom e de você ser bonzinho, né? Bonzinho é você ser pisado. E bom é você ser justo e correto. Quando você repreende o seu filho, você está sendo bom com ele. Você não está sendo com ele uma pessoa ruim. Não, parte de um processo educacional. Agora, quando você fala pro seu filho não, e ele te impõe, ele tá te treinando a você também, seu filho que ele quer, seu pai que ele quer. Aí você fala pro filho não, ele fala assim, eu vou fazer sim. Aí você fala, não vai fazer, ele fala assim, eu vou fazer. Você fala, tá bom, então faça. Pronto, você foi bonzinho. Foi bonzinho. E não foi bom. Não foi bom. Bom é você ser correto, é você ser justo, é você ser íntegro. Então, foi o que eu falei. Quando eu comecei a ressignificar as palavras, eu comecei a entender como que funciona aquele mecanismo para poder conseguir avançar de uma forma positiva, dolorosa, sentir prazer com a dor, porque depois vai vir gostoso, né? Então, também não, né? Porque é fácil você falar assim, vou tomar uma cerveja. Primeiro vem o prazer, né? Aí depois vem o quê? A ressaca. Aí quando você fala assim, eu vou ficar a semana inteira estudando, eu vou ficar a semana inteira fazendo esse melhor aqui, porque semana que vem eu vou fazer uma prova para ver se eu consigo conseguir tal coisa que vai valer muito pra mim. Pode ser uma vaga de emprego, pode ser para entrar em um lugar que você queira. Ou seja, você sentiu uma dor uma semana para depois conseguir o prazer. Então, quando você investe as coisas de trabalho, dinheiro, trabalho, dor, prazer, dor. É impossível você viver sem prazer e você viver sem dor. Então, você precisa aprender a conviver com a dor. Total. Então, é ressignificar. Depois que você ressignifica, você começa a entender que você está no caminho certo. Por mais que ainda não venha o grande resultado, mas vai vir dia após dia esse micro resultado. Então, quando a gente avalia todos os dias os nossos micro resultados, já estamos conseguindo alcançar o que a gente está buscando. O problema é que você acha que você ainda é insignificante, que está buscando um pouco, porque não está vendo o que você quer, não tem o que você quer. Para de ser mimado e vitimista, né? Pô? Não dá. Na verdade é o seguinte, o que acontece, cara? As pessoas têm que entender a necessidade de abrir mão do prazer imediato em prol de um futuro extraordinário. Sim. Isso é fato.
Vou falar um pouquinho do que eu conheço, né? Quando você fala de recompensa, as pessoas atribuem a recompensa a prazer. Tem que desmistificar isso aí. Recompensa é ganhar algo. Fazer porque você vai ganhar algo. Agora, amanhã ou depois. E aí você vai criar o hábito. Qual que é a estrutura de um hábito? Você recebe um estímulo, cria-se um desejo, uma ação e a recompensa. Ok. E o bom hábito? Ele segue o mesmo rito. Só que o que acontece? Vamos lá para um exemplo de um mau hábito. Vamos pegar um cara que fuma. Você tem a ideia, o cara fumou, o cara toma um golinho de café, é o estímulo. Vem o desejo, ele é a ação de acender o cigarro, fumar e a recompensa. É imediata. É imediata, uma sensação de alívio, prazer e tal. Agora o estudo, cara. Você, por exemplo, tem a necessidade de melhorar, o estímulo, o desejo, vou estudar, a ação, começar a ler. Qual que é a recompensa imediata? Nenhuma. Que dá um sono violento, vamos ser sinceros no começo. Por quê? Você precisa encontrar a recompensa nessa ação. Porque o nosso cérebro, a fonte de alimentação dele é recompensa. É recompensa. Por exemplo, vou dar um exemplo claro que aconteceu comigo. Na pandemia, todo mundo ali no começo meio que perdido. Comecei a engordar, olhei pra mim e falei, isso aqui não sou eu, cara. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Olhei passando no espelho dentro de casa, uma barriguinha que não era minha. Falei, tô fora. Esse foi meu estímulo, o desejo foi corrigir a ação. Na época, a academia fechada, eu comecei a caminhar. Mas qual a recompensa? Depois de 3 meses, eu tava praticamente do mesmo jeito. Simples, fui lá, fiz o exame de sangue e vi que já tinha normalizado aí quase todas as ações. É uma recompensa, falei, vou começar. As pessoas precisam entender que recompensa não é prazer, cara. Algumas vezes a recompensa vai estar sim atrelada ao prazer. Mas nesse caso que você falou, eu vou controlar, eu vou promover ações para que eu controle o meu ego. Cara, a recompensa futura disso aí vai ser incrível. Você vai entrar em lugares, vai abrir portas incríveis. Porque o ego é um dos grandes bloqueadores, o orgulho é um dos grandes bloqueadores do cara aprender. Imagine o Valdo, dono de uma contabilidade, vai num evento de contadores, aí o cara vai te falar alguma coisa, você fala, tá louco? Isso eu sei. Tá louco? Você entendeu? E quantas pessoas caem nesse fluxo contínuo? Um monte, cara. Um monte. Desaprende continuamente, todo santo dia, perdem oportunidade pelo simples fato de orgulho, pelo simples fato do ego. Então, parabéns, cara. Você é um cara que é ímpar dentro aí do... Acho que está além dos 20%, viu, mesmo? Eu falo por mim, eu sempre fui um cara muito orgulhoso. Hoje não. Hoje eu entendi, fui estudar para isso. E, cara, não é desmérito nenhum. Então, assim, para mim hoje eu olho as pessoas e falo, tá certo, cara, parabéns. Você tem mais do que eu. E hoje, na verdade, eu busco uma mesa do qual eu sou o menos inteligente ali, vamos dizer assim. Eu busco isso aí, cara. Enquanto eu estiver sentado na mesa, que eu estiver ali aprendendo, os caras mandando os códigos, as senhas, fala, manda mais. Tem que ser sempre mais novo na mesa, né? Manda mais. Pararam por quê? Isso é verdade. Pararam por quê, cara? Agora, com relação à PNL, que você é um cara que gosta bastante de PNL, né? Eu tenho uma visão da PNL. Para quem não sabe, a PNL é um termo que significa programação neurolinguística, né? E eu tenho, assim, cara, quando fala de programação, até é uma bom pra gente debater isso agora. Quando fala de programação, dá a ideia que se você programar uma vez, tá sempre. Eu costumo dizer que eu gosto do termo CNL, cara. Condicionamento neurolinguístico. Porque quando eu falo de condicionamento, eu falo de ações diárias, eu falo de evolução diária, eu falo de necessidade de evolução. E aí a programação eu entendo que, parece que é uma coisa meio mecânica. Você vai lá no computador, mexeu, 6 meses. Então eu gosto desse termo CNL. O que é a programação neurolinguística, no caso, para você? Qual o impacto quando você trouxe essa metodologia para a sua vida financeira, profissional, enfim?
Assim, a princípio, né, é difícil de você entender que você precisa mudar hábitos, renovar crenças, ressignificar situações, perdoar momentos passados, né? É difícil porque você vai se deparar com você mesmo numa versão que você não quer voltar mais para ver o que era, como era, para você poder ser quem você precisa ser hoje. Ou seja, é você fazer as pazes com você do passado, né? Então, eu precisava renunciar a todos aqueles hábitos e adquirir novos hábitos para ter novos resultados. Então, no começo, quando eu comecei a aplicar a PNL, foi muito doloroso e difícil porque eu achava que era frescura, que era coisa nada a ver, que não fazia nenhum sentido, que aquilo ali era conversa de coach, que isso não existe. E aí eu falei, mas mesmo assim eu vou tentar fazer pra ver se realmente vai dar certo, né? Deixa eu ser enganado. Vou me permitir, vou me enganar, vou me permitir. E aí comecei a aplicar, né? Comecei a fazer tarefas, comecei a, vamos dizer, instalar novas crenças, né? Excluir novas crenças, crenças antigas. E foi a partir daí que eu comecei a ver pequenos resultados. Quando você começa a melhorar a sua percepção, que você começa a se assistir. Hoje eu vivo me assistindo 24 horas o tempo todo, eu estou me assistindo. Eu dormindo, eu te garanto que eu estou me assistindo. Top. Porque quando eu acordo, eu já acordo de forma consciente. Não pegar no celular, vai fazer o que tem que fazer. E aí tem um horário programado para você pegar no celular. Por quê? Porque quando você cria novos hábitos, ou talvez diminui pequenos hábitos do que você sabe que é impactante na sua vida, a vida começa a alavancar. Mas você não vai perceber isso a curto prazo e nem a médio prazo, é a longo prazo. Porque até você instalar uma nova crença, até você se viciar em algo realmente que vai ser importante para sua vida, porque tudo é um vício, né? Você aprende que o vício não é algo ruim. Existem vícios e hábitos ruins, mas também existem vícios e hábitos bons. Eu tenho um vício de ler, você também tem um vício de ler. Isso é um vício bom. Então, quando você aprende a desinstalar esses drives mentais aí errados e começa a colocar novos, você começa a ver que a mente está expandindo. Você começa a ver que o tipo de pessoas que você começa a se conectar é diferente. Foi que nem você falou, a frequência vibracional. Quando você entende o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar, você vai entender que vai existir tipo de pessoas diferentes, que você muitas vezes vai precisar renunciar a pessoas que estão no seu ciclo, não é por maldade, é natural. É natural, é um processo natural, cara. Não é por mal. Isso é verdade, é um processo E você natural. vai ver que é isso, cada um tem seu processo e seu percurso. Por que eu não gosto de ficar invejando as pessoas? Porque eu não vou parar de assistir o meu percurso, de escrever a minha história para ficar assistindo a sua. A sua é o seu processo. Eu vou ver que você vai cair, que você vai levantar e que você vai conseguir. E eu ficar aqui sempre assistindo você caindo, levantando e conseguindo. Caindo, levantando e conseguindo. Exatamente. Então eu falo, cara, o jeito é mergulhar mesmo de cabeça, vamos ser iludidos. E por fim, eu acabei que eu tentando ser iludido, consegui fazer com que a minha mente ficasse mais consciente. Né? Tá. Então a fé também envolve a fé, né? Porque é você acreditar naquilo que você não tem certeza, não tocou, mas tem algo que queima dentro de você tão forte que você fala, cara, é impossível, eu preciso ir. Mas você não vê condição de onde pisar. Aí eu falei, quer saber? Vou parar agora de agir por condição, agora é tudo decisão. E qual a melhor maneira de você acertar? Matando uma opção, errando rápido. Aprender rápido também. Erra muito, mata a opção, aprende rápido. E assim vai. Gente, vai doer pra todo mundo. É impossível. Galera, eu quero já pegar até uma outra senha aqui, ó. Várias senhas. E as que aquelas que eu forem identificando, eu vou falando, tá? Agir, ação. Tem uma frase de hoje de um cara que eu admiro muito, que é o Paulo Vieira. Hoje, pra mim, é um dos top givers ali. E ele fala muito da ação. Inclusive, ó, tá até aqui. O poder de quem age. A ação, você precisa agir. Mas tem uma frase que ele fala que é muito interessante. Tem poder quem age e tem superpoderes quem age da maneira certa. Isso pra mim, cara, destravou. O que acontece? Porque às vezes a gente vê milhares de pessoas. O cara, ele tá agindo, ele acorda às 4 da manhã, chega em casa às 10, sei lá, 11 horas da noite. Ele tá agindo. Mas será que é da maneira certa, cara? Será que esse é o certo a ser feito? As pessoas talvez estejam mudando o direcionamento daquilo que vai levá-las para uma vida extraordinária. Quando você começa a trocar a sua hora em prol, sei lá, de um salário, em prol de um ganho, você precisa analisar. E o que você trouxe aqui, quando você fala, pô, eu quero trazer, eu corrijo,
é o que eu chamo de o poder da autoconsciência. Toda vez que você se corrige, você, traz a consciência do seu estado atual. E aí, por exemplo, quando eu faço uma análise do estado atual, por que eu comecei a empreender? Na verdade, eu larguei a mão de um cargo público, velho. Que todo mundo falava assim, cargo público, cara, fica aí. Por quê? Anderson, o que você tem contra o cargo público? Nada. Apenas o cargo público não levaria aonde onde eu quero chegar. O cargo público não me levaria ao meu estado desejado. Por quê? Porque eu desenvolvi o poder da autoconsciência. Todas as pessoas que estão aonde eu quero chegar, eu não encontrei uma que seja funcionário público. É errado ser funcionário público? É errado ser funcionário? Não. Errado é você estar no estado atual e querer ir para um estado desejado dentro de um estado atual desfavorável. E aí entra lá no início, o cara começa a comparar. Porque na verdade o que vai para as redes sociais? Os 15 minutos. As 23 horas e 45 minutos que a gente sabe que é pancada, é sem massagem todos os dias, não vai. Vai os 15 minutos de glória. Claro. Não é verdade? Aí os caras acabam se comparando, olha a vida daquele cara, olha a vida... Não. Mas, cara, eu costumo muito falar dessa questão. Traga o estado atual, cara. Primeiro você precisa saber o que você quer. Só para que você tenha uma ideia, eu tinha uma empresa de facilities e tal, e eu queria essa empresa presente no Brasil inteiro. E eu li o livro da história da Starbucks. Cara... O que aquele cara passou já caiu por terra a minha vontade de expandir minha empresa para todo lugar, entendeu? Por quê? Eu analisei ele de forma profunda. Eu me inspirei. Quando eu me inspiro, eu analiso de forma profunda. Agora, tem muitas pessoas que talvez comparam. Vê Starbucks em todos os lugares. Fala, que empresa de sucesso. Mas vai ver quantas renúncias esse cara teve que fazer, cara. 4 anos sem férias. Na primeira férias que ele teve com a família, ele teve que voltar 2 dias depois porque deu problema na empresa. Eu falei, eu não quero isso, cara. Dor do processo. Né? Então, assim, de repente, às vezes você, por não ter a consciência de quem deseja coisa que você não quer. É muito complicado isso aí, cara. Tome cuidado com aquilo que você deseja. Porque tem pessoas que não são relevantes pra sua vida, né? Você entendeu? Aí você fala, tô desejando tanta coisa. Aí quando você alcança... Talvez você passou uma vida inteira esperando aquilo sem analisar profundamente. Cara, aí quando vem aquilo, você fala, mas isso não é aquilo que eu quero. E acontece frequentemente isso, cara. Os caras, por quê? Qual que é o pilar hoje que a maioria das pessoas vem buscando? É financeiro, cara. É financeiro. E hoje o que eu mais me preocupo são os pilares espirituais, saúde, família... emocional, intelectual e consequente disso, o financeiro e o profissional, que é consequência desses pilares estruturados, vão se elevar de forma incrível. Isso aí que você falou é muito interessante com relação aos skills, né? Eu também esse ano já me propus a ser multi-skill esse ano, né? Quero tratar cada vez mais da parte mental, intelectual, né? Da parte física, né? Ou seja, agregar essas novas habilidades dentro da sua performance para você se auto-performar, né? Então não tem como você chegar em que você quer, sendo que você não está performado da maneira certa para onde que você quer chegar. Exatamente. Né? Então isso é muito importante. E é muito importante assim, você pode modelar as pessoas, mas partindo do princípio que nós somos seres humanos únicos e irrepetíveis, a meta é sua, o objetivo é seu, o plano de ação é seu. Eu posso modelar o Valdo, falar, cara, ele chegou, ok, mas eu tenho que modelar de uma forma inspiratória, que vai levar o quê? O estudo da vida do Valdo de forma profunda. Porque quando eu analiso na forma superficial da existência, por exemplo, eu não quero saber as suas renúncias. Eu só vou olhar o quê? O Valdo na sua empresa, o faturamento do Valdo, o faturamento, a casa, os bens, o faturamento a nível de bens materiais. Faça só uma pergunta para esse cara. O que te levou?
quais foram as suas renúncias para que você chegasse até aqui, para você ver. E ele vai começar a te falar. E aí você vai analisar e falar, pô, mas eu não quero passar por isso não, cara. Eu não pensei que fosse tudo isso para chegar até aí. Porque o desafio é grande. Aí você pergunta, de tudo que você renunciou, você se arrepende de ter renunciado? Olha, tem até uma pesquisa de acho que é de uma enfermeira, que ela fez algumas entrevistas com diversas pessoas no leito hospitalar ali. E várias delas relatam mais arrependimentos de não ter feito algo do que aquilo que já fizeram. Então, pô, isso é uma senha surreal, porque às vezes você vive em torno daquilo que você acha que é legal, pela falta do conhecimento, né? E você vive uma vida inteira em prol daquilo. E muitos conseguem conquistar, e quando chegam lá, o que acontece? Fala, olha para trás e fala, eu corri a minha vida inteira por causa disso, sem satisfação nenhuma. Não tem o aproximo ali. Cara, que coisa louca é essa? A gente hoje está numa constância de correria que me causa certo medo às vezes, cara. Abrindo mão de muitas coisas valiosas. E aí eu quero te fazer uma pergunta nesse sentido, cara. Hoje, você é um cara que está correndo ali todos os dias, tá? Pô, tem as suas metas e objetivos. Vamos fazer um curso de meta agora junto aqui, porque quem quer sabe que precisa de meta, precisa de objetivos e tal. Quem quer dá um jeito, né? Quem quer dá desculpa, né? Desculpa. Cara, hoje, o que é pra você a palavra comprometimento, cara? Pra mim, quando você fala comprometimento, é all-in. Eu acho que não vai haver esse acidente ou incidente que vai te fazer parar ou te desestabilizar emocionalmente para você cumprir o que você precisa cumprir. Então, eu acho que independente de qualquer coisa, aquilo precisa acontecer. Por exemplo, hoje mesmo, quando eu vim pra cá, hoje é meu rodízio. E aí eu falei, caraca, já vou sair às 10, já vou sair em cima da hora e se pegar trânsito, mas mesmo assim eu vou. Aí chego próximo ali da Raposo, pá, o carro começou a fazer um barulho, putz, é a pastilha, tive que parar na autopeça pra poder pegar a pastilha, trocar a pastilha, demorou um pouco, falei, caraca, talvez eu chegue em cima da hora, mas eu preciso ir, que eu tenho um compromisso com ele. Eu poderia chegar aqui 1h30 ou às 14, mas assim, o meu compromisso era de chegar. Então, assim, quando você se compromete, não importa o que aconteça, você precisa fazer com que aquilo aconteça. Então, comprometimento é você ser um cara que você precisa ser, fazer o que precisa ser feito. E assim, puta, perfeito, cara, top, eu acho, e até agradeço, né, até agradeço, porque pra quem não sabe, o Valdo é um parceiro, veio aqui por querer ajudar, compartilhar conhecimento a nível de impactar a vida de vocês, então não tá ganhando nada, é pela amizade. E eu fiquei sabendo agora disso também, eu não sabia. Então assim, gratidão por isso, cara. Claro, porque claro. Isso é talvez a forma mais objetiva de explicar o que é o comprometimento. Porque, cara, e não foi nada combinado, eu perguntei aqui, mas, então, muito obrigado, cara. Fico feliz, pô, enaltece ainda mais o nível de admiração que eu tenho por você, porque, cara, a gente tem uma trajetória legal e acho que a gente vai ter muitos projetos juntos, eu tenho certeza disso. E, cara, muito obrigado por essa definição e comprometimento real. Top. E o que você acha, o que você enxerga hoje, assim, ó, sei lá, o que você poderia deixar no sentido de as pessoas, como um incentivo para que as pessoas continuem, cara, buscando a vida que elas tanto almejam, a vida que ela tanto deseja. Porque hoje eu vejo as pessoas, se você conversar com as pessoas, cara, o que você quer para sua vida? As pessoas falam, né? Poxa, mas não sei lá, não dá prosseguimento, não sei porquê, cara. O que você deixa como incentivo? Assim, o incentivo é a busca pelo autoconhecimento. Se não sabe o que é autoconhecimento, vai buscar entender o que é autoconhecimento, mas a partir do autoconhecimento você vai aprender a se conhecer, você vai aprender a se amar. Como você tem um relacionamento com pessoas, com coisas, com situações,
precisa aprender a ter com você mesma um relacionamento, porque o externo é só um reflexo do que você carrega, né? E a gente fica muito almejando o externo e deixando do que a gente carrega interno seja botado para fora, né? Então, a minha sugestão é essa, buscar praticar o autoconhecimento e entender quem você é, saber que você é a imagem e semelhança do Criador e que você veio aqui para fazer coisas maiores do que Ele, e é isso. Então logo você é prosperidade, logo você é abundância, Com logo certeza, você é uma consequência. é digno de uma vida extraordinária, né, cara? Porque assim, as pessoas têm que entender que a vida, meu, é mais sobre renúncias do que conquistas. Se você estiver disposto a renunciar uma festa no sábado, se você estiver disposto a renunciar às suas 2 horas, né, que você não esteja empenhando em algo produtivo e fazer essas pequenas ressignificações, eu não sei se eu vou lembrar a frase que o rapaz falou, mas é mais ou menos assim: aquele que sabe o seu propósito entenderá a sua jornada. Essa frase pra mim ficou, martelando, cara, e ela destravou muita coisa. Então assim, se você não sabe quem você é, se você não sabe pra onde quer ir, se você não sabe aquilo que quer conquistar, qual que é o sentido da vida, cara? Qual que seria o sentido da vida? Viver um dia, sei lá, um dia durante 20 anos. É que as pessoas elas dependem muito da questão da palavra sorte, achando que de repente, de um dia para o outro, você vai acordar e vai falar: nossa, a vida tem sentido. Vou aproveitar esse gancho. Você acredita nessa palavra? Em qual? Na palavra sorte? Não, sorte não existe. Você acha que Acho que sorte é só uma historinha contada pra falar o quanto você é fraco e ficar pra cima do que você quer, né? Cara, é forte isso, hein, meu? Eu não tinha pensado dessa forma, não, mas... Então, acho que sorte é só desculpa que a gente inventa pra não se esforçar a chegar aonde que a gente quer chegar, porque vai sentir dor, vai doer, e ninguém quer sentir dor, mas quer sentir prazer, né? Então, eu vejo que a gente precisa ser pessoas intencionais o tempo todo. E assim, ó... A maioria das pessoas, basicamente, vieram de onde nós viemos. Comunidade, periferia e tal. E ali é lógico, é jogada crenças e mais crenças, e infelizmente crenças de cunho limitantes, né? O cenário favorece as referências, a gente sabe que experiências geram significados, que geram memórias, que geram crenças. E normalmente quando você vem de uma comunidade, cara, você não tem boas referências. Não tem bons estímulos. Não tem meios para que isso aconteça. E o que você acha, cara, que foi assim uma coisa determinante? Porque nós viemos do mesmo meio. Eu vou falar o que foi para mim, mas eu quero ver de você primeiro. Para que você saísse, porque a grande maioria se vitimiza ali. E aí eu não estou levando em consideração se é certo ou se é errado. A grande maioria deixa se vencer pelo cenário, pela situação. O que você julga fator determinante que fez com que você rompesse esse platô e saísse dali e começasse a ver um mundo de um outro ângulo? Eu acredito que tenha sido a modelagem, né? Porque, como eu te falei, que eu sempre olhava para pessoas e me inspirava em pessoas. Mas eu nunca queria saber o porquê que ela estava assim, mas como que ela fez para chegar onde que ela chegou, né? Eu sempre pensava assim, eu preciso de uma chance para mostrar que eu consigo fazer. Caraca. Então, assim, eu sempre tive uma fé dentro de mim de dar sempre a primeira tacada e forte e encaçapar a bola mesmo. Então, fala, cara, eu preciso só de uma chance. E assim, até hoje é assim. Eu vejo que quando eu quero uma coisa, eu falo, cara, eu preciso de alguma forma aprender aquilo pra mostrar que eu sei quando for a hora. E sempre vinha a hora, cara. Sempre vinha. Então, assim, eu costumo dizer que talvez eu tenha sido muito abençoado, né? Como o Davi foi o menino dos olhos de Deus, né? Talvez eu também seja, né? Total. Então, eu sempre tive essa consciência de não praticar o erro, porque assim... Eu tive sim a minha mãe, ela me instruía da melhor maneira que ela podia instruir na época que ela tinha 15 anos, né? Com o grau de instrução que ela também tinha naquela época, né? Era uma menina, não poderia exigir dela muita coisa para que futuramente eu não viesse a desenvolver medos, inseguranças e complexos, né? Sim. Então, de alguma forma, eu conseguia fazer com que ela conseguisse me introduzir essa parte emocional das coisas, né? Tá.
Porque a mãe age da parte da emoção, o pai te dá a parte da razão. A razão, cognitivo, né, cara? Então, assim, quando a mãe te dá muita emoção, você acaba se tornando uma pessoa mais flexível e mais maleável, que isso é do instinto feminino, né? Então não é nenhum erro um homem aprender a se comportar de maneiras sensíveis muitas vezes. Não, né? Mostrar vulnerabilidade na verdade é força, cara. Exatamente. Então quando você Mas a gente aprende o contrário. Exatamente. Infelizmente não é o que é vendido pra nós. Não é, mas quando você é mais maleável, eu acho que é uma tendência mais positiva de você conseguir alcançar o que você está buscando, né? Sim. Mais maleável, mais flexível, mais tolerante, mais compreensível. Então quando você também muitas vezes engole muito sapo, você fala, cara, eu preciso engolir porque não dá, eu preciso engolir porque você precisa aprender, cara. Não tem como. Essa é a dor de aprender a engolir sapo. Você não é pago, assim, você não recebe pelo que você faz. É o seu investimento de energia que está sendo, né, recompensado. Top. Então eu sempre tive isso dentro de mim, esse estímulo de querer sempre modelar as pessoas para aprender a chegar aonde elas chegaram, né? Eu sempre tive aquilo em mim, mas se alguém chegou, eu vou chegar, tipo assim, e pouco a pouco você percebe que vai chegando. É real, né? É real. E assim, eu sempre tive assim, miopia, mas internamente eu sempre soube acompanhar os pequenos resultados, né? Falei, cara, deu certo, nossa, parabéns, viu? E hoje eu aprendi a me abraçar, a falar que me amo e bater minha esposa falando, você é foda, hein, cara? Da hora, gostei. Então, assim, se você não se valida, quem vai te validar? Ninguém, cara. Como que você vai entender que o percurso que você tá fazendo tá certo? Qual a consciência de quem está vendo isso? Porque quando você é criança, a mãe falou, filho, parabéns. O pai, opa, da hora. O outro, e isso continua. Quando não tem ninguém para falar para você que está certo, ou mesmo que tenha, não fala. E o que você trouxe, cara, é a realidade aí. Eu creio que seja uma realidade de 70%. De acordo com o que a gente sabe, que a gente caminha aí, é 70%. As pessoas, infelizmente, terceirizam seus fracassos. Só que, infelizmente, cara, eu gostaria muito de falar uma outra realidade. Mas quando você terceiriza o seu fracasso, você é o único. Você é o único responsável por isso. Você é o único que não vai ganhar nada com isso. Quando você terceiriza, olha, eu não tive isso porque meu pai não me deu. Eu não tive isso porque, enfim. Eu não estou falando que seja certo, estou falando realidade. Existem pessoas que nascem, elas, sei lá, em berços de ouro. Parabéns para eles, cara. Parabéns para eles. A nossa realidade é o quê? Não nascemos. Ponto. Isso daí. Aí você tem ali a escolha. Você não tem a escolha de, onde eu vou nascer? Mas a escolha de fazer um caminho diferente, cara, mudar seu status quo, ali a partir do momento que você começa a ter consciência do que é a sua vida, você tem. Existem vários meios de você melhorar. Hoje, palestras, workshops, cursos gratuitos. Aí a palavra que eu trago aqui é prioridade. A palavra que eu trago nesse sentido de mudança é prioridade. O que foi determinante para mim foi o ambiente, cara. Para mim foi o ambiente. Eu, assim como você, eu acredito ser um cara muito abençoado, privilegiado. Eu falo isso todos os dias. E eu entrei num serviço do qual eu pude romper a barreira ali da escassez. Eu pude romper a barreira da escassez através de um ambiente totalmente educacional. E então eu sou grato às pessoas que abriram essa porta. Eu não sei nem se ele está aí, o parceiro meu primo Jorge. Foi um cara que abriu uma barreira para mim. Sempre falo isso por onde eu vou. Foi determinante no processo meu seletivo. E ali eu comecei a conhecer um outro mundo, cara. Um mundo de estudo. Um mundo de falar, mas peraí. Caraca, meu. A sua rampa. Até hoje, cara, me venderam uma coisa totalmente diferente. Eu fui comprando, mas tem gente aqui que não comprou e tá indo. E aí eu pude entender que a vida mudava através de um princípio, autorresponsabilidade. E eu quero deixar até esse princípio aqui. O princípio da autorresponsabilidade é a crença da qual você está no lugar onde está por simples escolha sua. Logo, você é o único capaz de mudar o lugar do qual você está por uma simples escolha sua também. Perfeito. Então, cara, excelente. É isso. Quando você fala, a arrogância, cara, se você não sabe nada, cara, baixa a bola e vai lá. Começa lá embaixo e vai galgando. Vai aprendendo. Se o cara falar pra você, você olha pra você e fala, mas isso aí não faz sentido. Faça. Sua vida não fez sentido até hoje. Talvez o que você acha que fez sentido, justamente esse é o problema. Exatamente. O que você acha que fez sentido levou você aonde você está. Então agora desconstrói.
eu vou começar a ver o que não faz sentido. Que nem você falou, pô, já tô aqui, meu. Que loucura é essa? Eu vou fazer, eu vou me permitir. Então isso assim, eu gostaria muito, cara, de que as pessoas começassem a entender através de nós aqui a ideia da possibilidade, cara. Porque quando você fala com pessoas que não passaram, não sentiram a nossa dor, parece que as pessoas acabam desdenhando. Mas é muito bom quando a gente tem essa troca, né? De pessoa que, por exemplo, esse sapato aqui tá apertado, dá uma dor. Deixa eu vestir seu sapato daqui. Pô, dói em mim também, cara. O que vamos fazer? Concentrar na dor ou na troca do sapato? Exatamente. Aí a escolha é nossa, né? Concorda, cara? Concordo. A escolha é nossa. E o que você me traz é justamente isso, cara. Eu tenho pra mim que você foi um cara que começou até antes. Porque, cara, essa lucidez, quando você fala de ver as pessoas e modelar, cara, do meio do qual nós saímos, não é comum. E assim, eu sempre gostei de escrever, né, versos, né? Então, desde criança eu falava, cara, eu preciso ser autor, né? Eu preciso ser escritor, eu preciso escrever. Então, inclusive, eu tenho até aqui alguns versos, se você quiser depois eu te mostro. E assim, cara, então se eu quiser sempre tive... lançar um final, fica à vontade também. Eu sempre tive aquela intenção, aquela ideia de falar assim, eu preciso ser o autor disso, eu preciso construir. Sempre gostei daquela parte, digamos assim, alquímica, né? Não sei nem se essa palavra existe, da alquimia, né? De você querer construir, de você querer inventar, né? Então, quando você quer inventar... Se não existia, acabou de inventar, patentia. Então, quando você quer inventar, você não precisa de coadjuvante, você quer ser o cara que escreve. Depois vai ter alguém para poder disseminar aquilo, mas assim, a ideia minha sempre foi o quê? Escrever, criar. Meio que aquela ideia de co-criador mesmo, sabe? Top. Então, assim, inclusive, como eu gosto muito de escrever, teve um momento da minha vida que eu passei por um momento muito difícil e eu falei assim, eu preciso botar pra fora isso. E a maneira de eu colocar as coisas pra fora é escrevendo. Pô, então manda pra nós aí. Isso é uma honra. É até um pouco extensa, mas se liga. E eu até fiz assim um formato um pouco de rap, né? Pra dar mais uma periferia, tá ligado? Caracterizar de fato, né? Exatamente, quase uma batalha de rap, né? Então manda aí do seu jeito. Lembrei daquele tempo onde queria mudar, fazer a diferença, conhecer o despertar. Mas não tinha noção do que estava almejando, não sei se era a vontade ou o destino me chamando. Então eu parei pra pensar. Não queria ser uma fraude, tive que me jogar nesse mundo opressor e preconceituoso que vive de ilusão e não se preocupa com o outro. E foi aí que percebi o maremoto de emoções. Estava em uma ilha deserta com tempestades e trovões e quando abri os olhos não tinha força para levantar. Estava em outra dimensão, nem sei como fui parar. Nesse mundo do avesso de trevas e sofrimentos, estava tudo escuro na minha mente e um tormento. Então me revirava na areia sem parar. Estava com muito medo, não sabia quem clamar. E durante esse tormento, uma voz me dizia: filho, não tenha medo, vai passar essa agonia. Era tanta tortura, não iria suportar. Mas se eu sobreviver, vou ter história para contar. Então me levantei e corria sem parar, até pedir socorro, mas quem ia me escutar? Eu estava sozinho porque era preciso. Não tinha quem me ajudasse, pois não era o paraíso. Mas eu aprendi a lição todo esse tempo sozinho. Foi tanta reflexão e muita pedra no caminho. Penei bastante até compreender que para evoluir às vezes temos que sofrer. Não que eu concorde, mas é inevitável quando estamos em uma situação que não é mais favorável. É isso aí. Top. Vou bater palma pra você. Então, assim, eu gosto de botar pra fora. E assim, tudo que eu escrevo está sempre em rimas, está sempre em versos, né? Não, então, cara, eu adorei isso, porque reflete tudo isso a nossa vida, né, cara? Com certeza. Não é que vai ser fácil, mano. Não vai ser fácil, pelo contrário. Tem gente que já sai do zero. Eu falo que a gente saiu do -5, sei lá. Que é muita resistência, mas assim, vale a pena estar desse lado. Não, com certeza. Vale a pena você olhar e ver a abundância dentro da sua casa, você poder comprar aquilo que você quer, você poder transbordar na vida dos seus familiares, você se tornar uma referência por tudo aquilo que você se propôs a fazer. Bom, adorei, depois eu vou fazer tem um corte. Aqui, tem várias. Vou fazer um corte só desse aí pra gente deixar que isso é uma mensagem incrível, cara. Ou seja, autorresponsabilidade. O desafio estará presente na sua vida a todo instante. Basta você se curvar ao desafio, olhar para o desafio de forma superior, olhar para ele por cima. E a gente escolhemos olhar para o desafio de forma superior e já buscamos grandes resultados.
A gente tá indo pro nosso final do nosso bate-papo. Foi top, cara. Não, foi excelente, top. muito Que bom. coisa Valeu muito a incrível. Deixa sua mensagem, fica à vontade e depois eu vou fazer vou finalizar aqui. Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que sejam sempre persistentes, constantes e nunca deixe que nada e nem ninguém te desestimule a você ser quem você quer ser. Porque quem você quer ser é o seu chamando você, vem aqui, vamos lá. Entendeu? É isso aí. Top, top. Valdo, eu quero aqui externar meus sinceros agradecimentos para você. Obrigado, cara. Você veio de longe. E ainda mais que essa definição de comprometimento aqui, fiquei muito honrado, muito lisonjeado com a sua presença. Foi um bate-papo, de nível superior, nível totalmente elevado. Eu espero que as pessoas captam as diversas senhas que foram jogadas aqui. Senha de persistência, senha de autorresponsabilidade, senha de clareza de objetivos, N pilares. As pessoas... espero que ouçam ou assistam, revejam, enfim. Faça disso um bom punhado para a vida, né, cara? Porque conhecimento hoje, me oferecessem dinheiro em conhecimento, com certeza eu vou buscar o conhecimento. Porque do conhecimento eu faço mais dinheiro. Agora, sem conhecimento, eu torro meu dinheiro, que é o que acontece com todo mundo. Então, obrigado, cara. Muito obrigado. Aí. Galera do Despertando Águias, em breve esse episódio já estará disponível. Vamos ficando por aqui. Um papo incrível. Eu espero que, de fato, vocês façam proveito disso. Ok? Let's que let's. Fui.